Uma noite como essa, uma noite que tem como tema haja luz, e de fato houve luz. Essa peça, ela mostra de maneira clara o processo de manipulação diabólico, onde de maneira quase que imperceptível, o diabo dita as suas regras. Nós vimos aqui a figura de 3 personagens, um casal mais uma moça, aonde Satanás, através de sua manipulação, ele controla os sentimentos, as reações, as escolhas dessas pessoas. E quando eu falo de maneira imperceptível, eu estou dizendo que de fato é o que o diabo faz. Porque muitas das vezes nós nos envolvemos com o pecado, mas não temos noção do que de fato acontece no mundo espiritual. E quando eu falo que o diabo dita suas regras, eu falo baseado no texto de João, capítulo 10, versículo 10. Um texto que todos nós, ou a grande maioria, conhece. Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. São os 3 pilares que regem as ideias e os princípios de Satanás. A peça mostra com toda clareza o que acontece de maneira espiritual. Como eu falei, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Onde o homem acha que tem total controle de sua vida, mas na verdade, ele é completamente manipulado por espíritos enganadores. Se nós conseguíssemos enxergar como funciona a manipulação e o engano do diabo, certamente nós tomaríamos um susto. Por trás de coisas legítimas, Satanás, ele ganha território. E só um encontro real com Deus, podemos alcançar o entendimento e a salvação dos nossos pecados. Infelizmente, o diabo, durante séculos, tem tragado centenas e milhares de pessoas com o mesmo discurso, mas que infelizmente segue enganando e manipulando as pessoas. Se você perguntar a um usuário de droga, uma grande parte dele, eu lembro disso, e quando eu perguntava para eles assim, ou até quando me perguntavam, cara, você não vai sair dessa aí não? Tu não vai parar de usar maconha, tu não vai parar de usar cocaína? E o discurso era sempre o mesmo. A hora que eu quiser sair, eu saio. E tem pessoas que estão há 30 anos falando que vão sair das drogas e nunca conseguem sair. Porque, como eu falei, o diabo, ele usa uma estratégia quase que invisível, mas que tem uma ação de destruição poderosa na vida de quem dá brecha. Eu lembro de um filme há uns anos atrás. O nome do filme era O Ladrão de Raios. Percy Jackson, Ladrão de Raios. É um filme sobre a mitologia grega. E nesse filme tem um momento onde os personagens principais estão numa festa. E essa festa é servido um bolo, um doce. E as pessoas vão comendo aquele doce e vão participando da festa.
E eles não se dão conta de que passam horas e horas e horas, dias, e eles continuam naquela festa. O diabo tem feito isso com as pessoas, tem dado a eles uma sensação de bem-estar, de prazer, e que passam anos e anos e anos, e a cadeia segue da mesma forma. Pessoas completamente dominadas pelo pecado, pelas trevas, e não se dão conta de que são algemadas, capturadas, aprisionadas pelo reino das trevas. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto mostra que Deus tem para o homem uma vontade boa, agradável e perfeita. Todos nós desejamos uma vida boa, agradável e perfeita. Se você perguntar para um ateu se ele quer ter uma vida boa, agradável e perfeita, ele vai falar que sim. Todos nós desejamos uma vida boa, agradável e perfeita. Mas existe uma condição para que nós a gente venha experimentar uma vida boa, perfeita e agradável. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós não podemos nos enquadrar no sistema que tem regido esse mundo. O mundo tem um modelo arquitetado no inferno para destruir os valores e os princípios de Deus, para nos destruir. E eu poderia enumerar muitos sofismas, princípios diabólicos, deturpações, que o diabo tem usado durante séculos e séculos para destruir o homem. Eu vou te falar alguns. Ele banaliza a vida através do aborto e do suicídio. Eu achava que o suicídio era algo distante, era algo de filme, mas o Brasil tem crescido de maneira assustadora o número de pessoas que têm se suicidado, acabado com as suas vidas. E o diabo tem orquestrado essa desvalorização pela vida. O aborto também é mais um caso onde o diabo tem desvalorizado a vida. A destruição da família através do adultério. A banalização do sexo através da prostituição e da pornografia. A desvalorização da integridade do homem através da corrupção. E nós poderíamos enumerar tantos casos de deturpações diabólicas, de banalizações, que o diabo tem encontrado espaço para destruir a humanidade. E é possível que nessa noite você esteja aqui dessa forma, manipulado pelo diabo, e ainda não tenha se dado conta disso. Porque, como eu falei, o diabo ele é sutil. Quando o diabo ele encanta no jardim do Éden a mulher com uma proposta diabólica, ele vem de maneira sutil. A Bíblia fala que a serpente era o mais astuto de todos os animais. E por conta dessa astúcia, dessa malícia, dessa sutileza, ele enganou e seduziu a mulher e o homem, e a raça humana foi condenada ao pecado. A Bíblia fala no Salmo 11, versículo 3, de que quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? A meta do diabo é destruir os fundamentos.
Porque quando ele destrói os fundamentos, o que pode fazer o justo? O que pode fazer o justo? E quando eu falo fundamentos, eu falo dos princípios e dos valores de Deus. Uma escritora alemã chamada Hannah Arendt, ela escreve um livro intitulado como Banalidade do Mal. É quando o mal se torna algo normal, algo institucional. É quando o pecado, ele se torna algo normal. Quando é comum a violência, quando é comum a mentira, quando é comum a morte, quando é comum o pecado, é quando o pecado se torna uma cultura e muitas das vezes se torna até uma lei. Vivemos dias difíceis, amados, queridos, aonde o pecado tem sido institucionalizado. Você conhece a teoria do peixe e da água? A teoria é simples. O peixe, ele não vê a água, mas a água está lá. A água envolve ele. Ele não consegue enxergar, mas ele é totalmente envolvido por aquela água. Uma das estratégias do diabo é levar o homem a uma zona de conforto, para nessa zona de conforto matar o homem. E quando eu falo matar, eu não falo só fisicamente, eu falo principalmente espiritualmente. Eu li num livro, o autor, ele faz uma comparação com a estratégia de Satanás. Ele falou, se nós formos nas escolas americanas, existe, até em filmes a gente consegue ver isso. Eles pegam um sapo e abrem o sapo para poder fazer uma autópsia e estudar os órgãos do sapo. Mas o cara explicou como é que é o procedimento de matar esse sapo. Ele pega o sapo, bota numa panela fria, em cima de um forno, de uma chama, e à medida que a chama vai aquecendo aquela panela, a água vai ficando morna, o sapo ele entra numa zona de conforto, de dormência e desmaia. E quando ele não se dá por conta, morre, porque todos os seus órgãos foram cozidos e ele morre. Essa é uma estratégia também usada pelo diabo. Ele leva o homem a uma zona de conforto, onde ele acha que o prazer e o pecado é algo normal. E quando ele tenta abrir os olhos, já se foi. Há 2 anos atrás, eu perdi 2 amigos que reuniram conosco, aqui, aí, no lugar onde você está. Encontraram no mundo o prazer. E não foram poucas as vezes que eu levei na minha casa e falei, cara, o diabo quer matar você, rapaz. Eles não consideraram aqueles. Um morreu com 15 tiros no rosto. O outro, até hoje, não encontraram o corpo. O diabo não brinca de ser diabo. Quando nós preparamos uma noite como essa, com um tema tão sugestivo como esse, preparamos uma peça, preparamos as canções, tiramos um dia de consagração a Deus, porque nós entendemos que precisamos proclamar a todos os pulmões que existe um rei, que existe um Deus capaz de salvar o homem do pecado, da justiça e do juízo. Existe um Deus poderoso, capaz de resgatar o homem dos pecados mais terríveis. O diabo faz o pecado se tornar algo natural. E quando nos damos conta, estamos até o pescoço atolados. Deixa eu te dar um dado preocupante. 50 milhões de pessoas morrem
por ano no mundo. 50 milhões de pessoas morrem por ano no mundo. E dessas 50 milhões de pessoas, uma grande parte delas morrem sem conhecer quem é Deus. Morre sem experimentar quem é Jesus. Queridos, muitos caminhos levam o homem para o inferno. Muitos. Mas em João capítulo 14, versículo 6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos caminhos levam o homem para o inferno, mas existe um caminho. Só existe um caminho capaz de salvar e de libertar o homem. Quando eu falei lá em João 10, capítulo 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, eu não falei da sequência do versículo. A Bíblia fala que Jesus disse assim, olha, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida, queridos, ela está aqui, de graça para você. Esse caminho, essa porta, está aberta para você. Basta uma atitude sua. Basta um posicionamento teu. Basta uma escolha sua. Eu não sabia que no dia 29 de abril de 1999, eu iria ter um encontro que mudaria a minha vida para sempre. Era uma noite despretensiosa de sexta-feira, quando eu não tinha a mínima noção do que poderia acontecer comigo naquela noite. Eu lembro que ao convite da minha tia, ela falou, Arthur, existe um caminho. Jesus é o caminho. E eu falei para ela, cara, tia, para mim não tem jeito. Não tem jeito. Eu estou desenganado pela sociedade. E nem eu acredito mais em mim. Mas ela falou, não, existe jeito sim. E eu lembro que quando eu marquei com ela, ela falou, então tá, eu vou marcar contigo, nós vamos à reunião quando você chegar da escola. E eu cheguei da escola, e aí tomei um banho rápido para ver se não encontrava mais com ela. E ela já estava de plantão. E falou, Arthur, vamos? Eu falei, vamos. Tomei um banho e me arrumei e fui para frente da minha casa, pedindo para que ela não viesse. E foi muito interessante que, no mesmo tempo que ela veio atravessando a rua, veio um colega, um conhecido meu, que eu não sei nem se está vivo, olhou para mim e falou, Arthur, vamos usar droga? Eu falei, vamos. E nisso estava vindo a minha tia, e eu falei assim para ele, cara, quando eu voltar de uma reunião aí que ela me chamou, a gente usa droga. Eu nunca mais voltei dessa reunião. E vai fazer 20 anos em abril do ano que vem. Minha vida foi mudada. Hoje eu sou, graças a Deus, um homem digno. Tenho uma esposa e um filho maravilhoso. Tenho uma casa, tenho uma profissão e tenho uma família de muitos irmãos. E não tem como eu não testemunhar dessa graça e desse amor que um dia me alcançou por meio de Jesus Cristo. E todos os dias da minha vida, eu me considero o homem mais feliz da terra, porque aquele que estava morto foi encontrado. E essa graça está aqui para te encontrar. Eu queria que você ficasse de pé. A graça de Deus está aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo. A igreja...
Bashurene que anda na masuri anda lá manaie de daí. Shiribini que a sonunda anda lá mana masuri andaranas. Remedi que anda lá manahana suni anda lá mana mana bacana nai. Shiribini que anda lá mana masuri anda lá nai. Como valeu a pena, Senhor! Como valeu a pena, Jesus! Como valeu a pena aquela decisão, Pai! Lemanai shuriandara marcanda suriandae. Remanda shuriandara naera lae. Shirimiri handa sou. Rebanda suriandala karana manama suriandae. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Rebassore andacaranabiela show. Igreja, ora. Profetiza, igreja. Profetiza, igreja. Somos um exército. Somos um exército. Nunca perdemos uma batalha. Somos invictos. Somos invictos. Se posicione, igreja. Hoje é noite de salvação. É a hora de amarrar o valente. Vamos saquear o inferno. Debaixoure andaeira mae. De que a surihini ei. Jebarambarambarabara sora la 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 la. Chevere marambala sora andei. Ei, Shirikia anda lá manae cara lá basto. A vida está aqui em Jesus a te esperar. Labachora ainda que aramanassou. Lugar bem seguro pra poder descansar. A vida está aqui, solução vem receber. Direto do trono, Deus Pai vai te receber. Não há outro Deus maior que o meu, que te possa salvar, te envolver, te curar, te fazer um novo homem, uma nova mulher, a imagem de Deus. Então vem para os braços de Deus, dele a vida
Labachore que arabassuri anda lá, mai. Você que tem sido manipulado pelo diabo, eu quero te fazer um convite para você ser totalmente livre, ser totalmente liberto. Queria que você viesse aqui na frente. Hoje é noite de salvação sobre a tua vida. Eu queria que você viesse aqui na sua frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos te receber de braços abertos. Pode vir. Isso, não tenha medo. Não tenha vergonha, venha. Venha, pode vir. Existe mais pessoas aqui. Eu queria que a igreja intercedesse. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de guerra. Ei, labachuri andará marabalaçou. Tem mais gente em nome de Jesus. Intercede, igreja. Clama a Ele. Oh, labachuri andará labaçou. Não há outro Deus maior que o meu, que te possa salvar, te envolver, te curar, Venha! te fazer um novo homem, uma nova mulher, a imagem de Deus. Então vem para os braços de Deus, nele a vida. Então vem para os braços de Deus, nele a vida. Igreja, interceda, levanta suas mãos. Labachuri que arabassuri andarabacei. Vamos prestar a Deus um culto racional aqui. Levante as suas mãos e interceda ao Senhor. Comece a interceder a Ele, interceda. Isso. Eu sei que tem mais pessoas. Você que trouxe alguém, convidou alguém, essa é a hora. Fale com ela, fale com ele. Faça o convite. A vida dele nunca mais será a mesma. A sua vida nunca mais será a mesma. Bachure que era malabassuri andarei. Rebassuri ande carranamassuri andalabas. Shebere balabassuri andalabas. Lebachure ande carnamasseri andarabas. Lebachuri andarabalabassuri andaramasei. Elabachuri andaramaseri andai. Ebassuri andarai. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Pode entrar, Jesus. Bora, igreja! A porta está aberta. A porta está aberta. Ei, aleluia. Pode entrar, Jesus. A porta está aberta. Te queremos Oh, aleluia. mais que tudo. Lebachore que arabassurias. Desejamos tua habitação aqui. Tem mais gente, eu sei que tem mais. Te queremos Não tenha vergonha. mais que tudo. Desejamos tua habitação aqui. Pode entrar, Jesus. Te queremos Clama, igreja. mais que tudo. Desejamos tua habitação aqui. Ó, se fendesses os céus e viesse. Ó, se fendesses os céus e viesse. Ó, se fendesses os céus e viesse. Ó, se fendesses os céus e viesse.
Bashuri Nihanarae. Rebassuri Anagara Karachae. Rebashuri Andarabarabasuri Andalabas. Rebashuri Nikianae. Rebashuri Andalamarabara Balabae. Te queremos mais que tudo, desejamos tua habitação aqui. Te queremos mais que tudo, desejamos tua habitação aqui. Ó, se fendesses os céus e viesse, 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 ó, se fendesses os céus e viesse. Vem, Sobre toda a carne, povos e nações, no vale de ossos secos, brilha outra vez. brilha outra vez. Sobre toda a carne, povos e nações, no vale de ossos secos, brilha outra vez, brilha outra vez. Ela baixere mehandalae. Lobashuri andakara mais sureme. Lebashuri que alabas. Erga as suas mãos, igreja. Estamos numa batalha. Estamos numa guerra. Vamos guerrear. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. E vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Bashuri que arabasuri andaramarabalabasei. Eira mashuri andarabasuri andarabasei. Eu creio que nessa noite Deus salvou algumas pessoas aqui, porque tem com elas um chamado muito específico. Deus vai levantar pastores, missionários, profetas. Chegou um tempo de colheita, igreja. É um tempo de colhermos. Vamos construir a cultura da salvação novamente. Deus quer reativar pessoas. Deus quer restaurar pessoas. Senhor, abençoa aqueles que vieram aqui por uma decisão. Que essa decisão seja definitiva e para sempre. Que eles nunca mais, Senhor, voltem a ser o que um dia foram. Alguém manipulado pelo diabo e pelas trevas, Senhor. Que de fato a salvação seja real. E que nós possamos testemunhar a transformação dessa pessoa. Que nós possamos acompanhá-lo no batismo e na apresentação à tua igreja, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, nessa noite, porque tu nos fez participantes desse tempo.
Louvamos o teu nome porque mais uma noite, ó Deus, houve alegria nos céus. Alegria nos céus, alegria nos céus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, igreja. Aplauda forte.